Olá, pessoal, retomando então a nossa aula, seguindo então nas perguntas difíceis da entrevista. E uma das perguntas que podem acontecer para você é: qual foi o último livro que você leu, tá? Então essa é uma pergunta que pode acontecer. Então nós estamos retomando a aula anterior, e aí a questão é o seguinte: por que razão o entrevistador faria essa pergunta para você? Qual razão? Qual o último livro que você leu? Para saber se você é uma pessoa que tá antenada, que tá atualizada. Mas, Tati, eu não li nada. Bom, aí nós temos um problema. Aí você vai falar alguma coisa que você lembra que você tenha visto, você vai falar alguma notícia, por exemplo, olha, livro, na verdade, eu não li, porque na verdade ultimamente eu tenho lido mais algumas notícias, assim, eu tenho visto mais algumas notícias, até livro, por enquanto faz horas que eu não tenho pego, devido a questão de tempo também, né, enfim, aí você vai ter que sair pela tangente, tá? E aí você pode falar de algumas notícias, alguma coisa que você já tenha visto, tá? Que você pode tentar resolver nesse quesito aí, mas é uma pergunta que pode acontecer, tá? Outra pergunta que pode acontecer bastante: você está procurando trabalho em outras empresas? E aí, o que você diria? Então, às vezes a empresa pergunta isso para saber também o nível, né? Se você está buscando outras oportunidades, enfim, até para a questão do sentido, assim, se você conseguir essa oportunidade aqui na minha empresa, você vai seguir procurando, né? E o que você vai dizer? Olha, eu tô assim procurando outras oportunidades, tô deixando o currículo, sempre que realmente nesse momento eu tô buscando essa oportunidade, né? Porque eu preciso me recolocar no mercado de trabalho. Mas uma vez que eu conseguir uma oportunidade, aí eu vou me dedicar, vou vestir a camisa da empresa que me der essa oportunidade, com certeza. E aí você deixa a empresa bem ciente do tipo, se essa pessoa conseguir essa oportunidade, ela vai parar de buscar, né? Porque daí, de certa forma, a empresa sente essa tranquilidade. Então, isso é uma coisa interessante, tá? De você colocar. Mas, Tati, e se eu quiser continuar buscando? Bom, você pode, né? Mas para a empresa, de forma estratégica, você diria isso. Seguindo. Pessoal, veja bem, eu tenho empresa, né? Eu estou te dizendo o que você poderia dizer para mim. Então, eu estou sendo o mais transparente possível aqui, porque eu quero que você consiga um emprego, tá? Então, é justamente isso. Muito bem, tá? Outra pergunta. Por que razão você gostaria de trabalhar aqui? Essa é uma pergunta que acontece bastante. E aqui o pessoal muitas vezes fala, porque eu preciso, porque eu tenho que pagar as contas e chora as pitanga, e aí é um horror, é choradeira. Pessoal, todo mundo precisa, sabe assim, todo mundo precisa, você quer trabalhar por alguma razão, você precisa muito do dinheiro, todo mundo precisa, inclusive a pessoa que tá te entrevistando também precisa de você, precisa. Então, o que eu quero que você entenda assim, ó, não, você não vai falar isso, porque toda vez que você precisa de algo, o dia que você não precisa mais, eu falei isso na aula anterior, você deixa, você não dá mais valor. Então, sempre que você tiver essa pergunta, você vai colocar o seguinte: eu gostaria de trabalhar aqui porque eu vi que essa é uma empresa, que ela é uma empresa idônea, eu já tinha visto, né, o pessoal aqui, você precisa estudar a empresa, então você precisa saber essa empresa, então esse é um ponto importante. Porque se você não conhece a empresa, você não vai conseguir responder. Então, se você for chamado para essa empresa, é importante você saber estudar a empresa. Mas, Tati, e se me chamarem para essa empresa? Mas acontece assim, ó, eles não dizem qual é a empresa. Aí eu não sei que empresa é. Ótimo, então aqui que você vai dizer? Você vai dizer o seguinte: então, eu gostaria muito de trabalhar aqui, porque realmente assim, ó, eu acredito que eu posso somar com a empresa, porque eu vejo que as minhas habilidades, assim, eu vejo que o que eu posso desempenhar, eu acredito que é o que vocês estão buscando, porque eu vou realmente me dedicar, eu vou abraçar essa empresa e vou dar o meu melhor. Então, eu tenho certeza, assim, que eu posso fazer a diferença aqui junto com vocês. Eu gostaria dessa oportunidade para tentar mostrar isso. Ó, eu não sei que empresa que é, mas esse discurso vale para qualquer uma, tá? Mas se você tiver a oportunidade de conhecer, de saber qual é a empresa, você vai poder falar isso direcionado, que é bem melhor, tá? Outra pergunta que pode acontecer: o que mais perturbaria você no ambiente de trabalho, assim? O que você acha que poderia te desestabilizar? Aqui é uma pergunta também que pode acontecer, e aí você tem que também agir de forma profissional. Então, nada que possa comprometer você de forma pessoal. Eu odeio fofoquinha. Não posso com fofoca no ambiente de trabalho. Gente, se você não é profissional, se você tá falando que não pode com fofoca no ambiente de trabalho, é porque você é uma das pessoas que pode vir a fazer fofoca. Para. É uma das pessoas que pode... Não, para com isso. Assim, eu sei que você pode não gostar disso. Mas assim, quando a gente fala aqui, eu não gosto de fofoquinha no meio de trabalho,
É porque assim, ó, você dá ouvidos para isso. Se eu não gosto disso, isso para mim nem existe. Você entende? Aqui eu quero te falar uma coisa. Aquilo que você dá atenção é aquilo que te perturba. Então, se você dá atenção para fofoca, é porque te perturba. Então, significa que você dá atenção. Não significa que você não dá, significa que você dá atenção. Então, logo, se isso te perturba, significa que você dá atenção, que você se deixa levar por isso. Então, por isso que isso te perturba. Então, se isso realmente não te perturba, você nem lembra disso, você nem fala disso. Pegou? Muito bem. Então, o que eu quero te falar? Aqui, você tem que comentar tudo que é profissional. O que mais perturba você no ambiente de trabalho? Olha, o que me perturba? Desrespeito, assim, essa questão grosseria no ambiente de trabalho, né? O pessoal que não consegue trabalhar em equipe é uma coisa que me perturba bastante, porque eu gosto muito de trabalhar em equipe com os colegas, né? Falta de respeito, coisas do critério profissional, tá joia, pessoal? Então, isso que é importante. Essas são algumas das perguntas, tá? Tem outras perguntas, então as mais importantes, assim, não é você decorar as perguntas, é você entender como que você responde. E com base nessas, você já tem propriedade o suficiente para buscar outras perguntas, porque as perguntas que podem ocorrer são infinitas. A questão é você entender que sempre a resposta tem que partir profissional. E conforme você vai pegando prática para responder as perguntas do entrevistador, você vai fazendo entrevista, você vai se sentindo mais seguro. E quanto mais seguro você se sente, mais natural vai ficando. Uma dica também muito importante é quando você encerra a entrevista. Você está encerrando a entrevista, você não vai dar só assim, tchau para a pessoa, né? Ah, então tá bom, obrigada, e sai assim com aquela carinha, né? Se você tiver oportunidade, né? Agora em tempos de Covid a gente tem que ver bem como vai ser isso, né? Mas enfim, podendo, né? Se você puder apertar a mão daquela pessoa, obrigada, né? Obrigada pela oportunidade. O aperto de mão, ele causa uma conexão também, que a gente fala neural, né? Então, ele causa uma impressão interessante, porque nenhuma das pessoas, às vezes, na entrevista, se dá o trabalho de fazer isso. A pessoa já sai assim, louca de vontade de sair correndo dali, porque tá nervosa, né? Então, se você puder apertar a mão da pessoa, isso causa uma lembrança de ti, uma lembrança da presença, tá? Outra coisa importante, quando a pessoa estiver te fazendo perguntas, o entrevistador, procure não ficar monossílabo, né? A pessoa pergunta, oi, você está estudando? Sim. Oi, você tem conhecimento em informática? Não. Você tem que complementar as respostas, né? Então, ficar só sim e não, a chance que você tem de desenvolver um diálogo vai ser complicado. Então, e sempre deixe o entrevistador falar. Então, essas são algumas das dicas de entrevista, tá joia? Nos vemos na nossa próxima aula e segue estudando aí. Um grande beijo. Tchau, tchau.